Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Então olha para a pessoa mais linda, perfumada, bonita que está aí do teu lado e diga para ela assim: que bom que você veio. Agora um pouco menos formal, olha para ela e diga assim: bom dia, coisa fofa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que nem todos os meninos puderam subir aqui, né? Deixa eu ver, tem alguns lugares aí que dá para eles sentarem? Tem algum lugar aí que dá para eles sentar? Se tiver, só levanta a mão aí, porque para eles não ficarem tão desconfortáveis. Amém? Mas tá, deixa eu falar uma coisa antes. Quem mais é menino e não sentou aqui? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Você que é jovem, rapaz, pastor, não faz isso comigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eles podem ficar assim, mas eu vou dizer uma coisa: vocês são o futuro não apenas da igreja, vocês são o futuro da nossa nação. Como homens fortes, o mundo está dizendo aí que está faltando homem, mas Deus levantou vocês como homens fortes para darem continuidade naquilo que Deus começou. E de todo o coração, o Pedro não, né? Pedro sim? Eu de todo o meu coração quero falar uma coisa para vocês que são homens, para as mulheres também, mas principalmente para vocês que são homens. Eu não sei o que queima no coração de vocês, eu não sei o propósito que vocês têm no coração de vocês, mas em nome de Jesus eu quero declarar isso, que num futuro bem próximo eu possa estar passando esse lugar que eu estou, para vocês darem continuidade naquilo que nós começamos. Em nome de Jesus, pode sentar. Como o Eduardo falou, irmãos, nós nos alegramos nisso. Nos alegramos de ver a casa cheia, mas irmãos, como você me conhece, sabe, nós não trabalhamos para encher cadeiras. O nosso trabalho, a nossa função pastoral não é encher cadeiras, e sim povoar o reino do céu. Irmãos, já que você está aqui, que você seja intenso, que você seja, irmãos, que você se entregue de uma forma total e verdadeira. Que nessa manhã não seja mais uma manhã na sua vida, mas que seja uma manhã de decisão, seja uma manhã de organização, seja uma manhã de recomeço, seja uma manhã de reconstrução. Irmãos, eu oro para que você entenda que Deus quer reconstruir você por dentro. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sei, irmãos, o Espírito Santo não erra, o Espírito Santo não falha. Irmãos, existem pessoas nesse culto que Deus está falando: eu te trouxe aqui para reconstruir você, porque ninguém sabe, mas eu sei que você está quebrado por dentro. Mas Deus vai reconstruir você. Deus vai refazer você, irmãos. Isso não tem nada a ver com a minha ministração, com aquilo que eu vou falar, mas Deus está dizendo: alguns aqui eu vou pegar e vão descer a casa do oleiro, e o vaso que se quebrou, Ele vai refazer um vaso mais bonito ainda, um vaso mais perfeito ainda, um vaso mais visível ainda. Você crê nisso, irmãos? Então curve a sua cabeça por um minuto e faça uma reflexão agora de como está a sua vida. Faça uma reflexão agora de como está você e convide o Espírito Santo para te auxiliar nessa manhã, para te instruir nessa manhã. Que não sejam apenas palavras, mas que seja a palavra de Deus ministrada ao teu coração e trazendo o conserto, a mudança, e trazendo você a um lugar que só Ele pode te levar. E esse lugar, irmãos, é o melhor lugar que um homem, que um ser humano pode estar. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui,
teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. irmãos. E essa casa não são as quatro paredes, e essa casa, irmãos, não é essa estrutura, mas essa casa é você. Então você pode cantar isso com convicção, dizendo para o Espírito Santo: a minha vida é sua, o meu coração é seu, o que eu tenho é seu, o que eu quero é seu, o que eu quero conquistar é seu, os meus sonhos são seus, os meus projetos são seus. Diga: essa casa é a minha vida, essa casa é o meu coração. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Obrigado, meu amigo Espírito Santo, por você estar aqui. E hoje eu peço a tua ajuda, eu peço o teu auxílio. Eu peço porque eu já falei de tantas coisas nesse altar, eu tenho falado de tantas coisas, mas hoje eu vou falar de você. Uma coisa é falar de um amigo, de um colega, de um companheiro, mas outra coisa é falar de você. Obrigado, porque você foi o primeiro a chegar, e você só vai embora quando o último crente sair daqui, porque você vai segurar na mão dele e vai conduzi-lo até a sua casa, porque eu creio nisso, Pai. Aleluia, amém, glória a Deus. Vocês querem ficar aí mesmo? Ou vocês querem que eu peça que desça cadeiras para vocês sentarem? Tá de boa, João? Ó, o pastor levantou ali. Se alguém quiser sentar ali, já pode sentar. Tem mais cadeiras aí? Disponíveis, gente? Tem uma cadeira ali, ó.
Se vocês quiserem, quem quiser levantar e sentar numa cadeira, pode levantar e sentar. Se quiserem ficar aí, fiquem à vontade. Amém? Glória a Deus. Pelo que eu entendi, eles vão ficar por ali mesmo. Irmão, tem lugares que é melhor de ficar. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Eu quero falar um pouco sobre um amigo que Deus me deu, que eu passei a conhecê-lo depois de muitos anos de vida. Irmãos, e hoje eu posso dizer a você, não apenas por palavras, os pastores podem sentar de novo. Eles não vão sentar, então pode sentar de novo. E eu quero falar, irmãos, e ele é um amigo, é um paracletos, é um conselheiro, é um ajudador. É a pessoa que eu me aconselho, é a pessoa que tem me direcionado, é a pessoa que tem me ensinado, porque, irmãos, talvez você olhe para nós e diga assim, pregar para um pastor é muito fácil. Não, irmãos, pregar para um pastor é muito fácil quando ele tem um amigo para orientá-lo naquilo que ele vai pregar. Irmãos, quem lê a Bíblia aqui? Quem lê a Bíblia? Irmãos, quando você lê a Bíblia, você quer entender, não quer? E muitas das vezes, seja sincero, quem já leu a Bíblia e não entendeu nada? Irmãos, mas eu quero te revelar uma coisa hoje. Você tem um amigo, irmãos, que ajudou o Senhor a escrever essa palavra, que ajudou o Senhor a escrever todos os textos, todos os livros, e Ele inspirou os homens que escreveram a escrever. E esse amigo, irmãos, que estava desde o princípio com Deus, ajudando Deus na criação, ajudando Deus na formação, ajudando Deus em tudo. Hoje esse amigo, ele não mora mais no céu, mas ele mora dentro de você, e Ele tem sido, irmãos, o nosso auxiliador para nos ajudar naquilo que não compreendemos e não entendemos. Quando eu vou ler a Bíblia, irmãos, eu sento, que nem ontem, essa semana foi uma semana bastante corrida, e irmãos, eu deixei para preparar, eu já tinha ministração, porque ele já tinha me dado a ministração, mas eu ainda não havia colocado no esboço, eu ainda não tinha preparado o que eu iria falar. Eu vim para cá ontem muito cedo, 9 horas da manhã, vim para o ministério que a gente tem aqui, irmão, de ensino, que é o Ministério da Limpeza. A gente ensina como limpar um banheiro, o seu Antônio nos ensina como levantar uma parede. Irmãos, é ótimo esse ministério, nos ensina muito. E aí nós saímos tarde daqui, cheguei em casa. Quem veio ontem nos ajudar na limpeza, na organização? Muito, muito obrigado pela sua ajuda. Irmã, meu Deus, ela passou o dia com a gente, comendo pão com mortadela e tomando cafezinho, irmão. Nós não almoçamos, fomos embora tarde, mas chegamos felizes em casa. E quando eu cheguei, tomei um banho, irmão, e fui jantar. E sentei na minha mesa para colocar aqui no esboço que Deus queria que eu falasse. Mas como é bom, irmão, você sentar e você falar, Espírito Santo, já está tudo dentro, agora só me mostra para onde eu devo ir, como eu devo falar, o que eu devo dizer. Irmãos, e aí ele fala, escreve tudo, anota tudo. E aí quando a gente sobe aqui, ele fala assim, agora não tem nada a ver com o que você escreveu, agora tem com o que eu quero falar, com o que a igreja precisa ouvir. Então, irmão, seja sensível, seja sensível. Talvez, irmãos, vamos lá, eu como pastor, eu conheça um pouco da sua vida, eu conheça um pouco da tua história, e aí eu vá ministrar algumas coisas aqui, irmão, e de repente você vai falar daí assim, ele está falando isso porque ele me conhece. Não, irmão, eu não preciso dar indiretas de púlpito, amém? Glória a Deus. Porque se eu tiver alguma coisa para falar para você, eu vou falar na sua cara, na lata, sem rodeio. Então, irmãos, veja como o Espírito Santo tratando você, veja como o Espírito Santo ensinando você, disciplinando e corrigindo você para questões da sua vida, que você não está indo bem, que você não está fazendo direito. E se você, irmãos, não mudar agora, amanhã, diga assim, se eu não mudar agora, se eu não for corrigido agora, diga amanhã, pode ser tarde demais. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Mais de 10? Mais de 20? Mais de 30? Quem tem mais de 30 anos de convertido? Quem estava lá quando Deus falou, haja luz?
Irmão, tem gente que está a vida toda no Evangelho. Mas, irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta para você, e eu acho que só eu devo conhecer. Quem conhece alguém que um dia falou, eu vou amar Jesus por toda a minha vida, e hoje não está mais? Sabe por quê, irmãos? Porque rejeitou a correção, rejeitou a instrução. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você antes de começar a ministrar. As coisas com Deus nunca serão do meu jeito. Diga isso, as coisas com Deus nunca serão do meu jeito. Mas eu estou disposto a fazer do jeito dele. Eu estou sensível a obedecer à voz dele. Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos sido homens e mulheres de dura cerviz. Nós estamos sendo pessoas, irmãos, imaturas, para não entender que Deus não quer que você vá por esse caminho, que Deus não quer que você se associe a tal pessoa, que Deus não quer que você permaneça em tal emprego. Ei, irmãos, eu vou perguntar e vou virar de costas só para eu não ver. Quem aqui, irmão, já desobedeceu a voz de Deus e quebrou a cara? Irmãos, o Espírito Santo se manifesta onde ele é desejado. E ele precisa, irmãos, primeiramente, que você acredite que ele existe. Porque, irmãos, eu tenho isso comigo, na minha vida. Irmão, ser crente, eu vou falar até desse texto mais para frente, mas ser crente é mó loucura. É mó loucura. Por que é mó loucura, pastor? Porque a gente acorda, quem trabalhou a semana toda? Domingo é sua folga, é dia de dormir até mais tarde, mas você acordou cedo, se trocou, pôs uma boa roupa, um bom perfume e veio para a igreja, irmãos. E aí o pastor do púlpito fala: levanta a sua mão, você levanta, abaixa a sua mão, você... Alguém aqui já viu Deus? Mas quem crê que ele existe? Isso é loucura, irmão. Quando nós falamos isso para o mundo não consegue compreender. Por quê, irmãos? Nada contra e não estou apontando. Pelo amor de Deus, se tem alguém pela primeira vez aqui que é católico, não estou falando mal, te respeito e sempre vou te respeitar. Mas, irmão, para o católico é mais fácil. Por quê? Porque ele coloca lá uma imagem e segura aqui. Vinícius, não vou esquecer mais. Estava com saudade de tu, irmão. Irmão, o católico coloca lá uma imagem, então ele consegue visualizar aquilo que ele está orando, aquilo que ele está crendo. Mas nós não, irmãos, nós oramos para quem nós não vemos, nós levantamos a mão para quem nós não conhecemos fisicamente falando, mas acreditamos que ele existe e que ele é poderoso de fazer na minha e na sua vida infinitamente mais, infinitamente além de tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos. Irmão, isso é muito louco, eu acho isso muito louco. Porque, irmãos, às vezes eu me pego dirigindo, para o carro para não bater, irmão, porque ele vem. E aí ele fala: agora eu quero tratar, agora é eu e você. Agora é eu e você. Irmãos, e isso é muito bom. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele só vem aonde ele é desejado. Ele só se manifesta, ele só pode realizar o que ele veio para realizar quando você o deseja. Ele precisa não apenas que você o deseje, mas que você creia nele, que você acredite nele, que você reconheça ele como uma pomba, uma força poderosa, um ser supremo. Não. Ele deseja que você reconheça ele como um amigo. Como um amigo. Irmãos, diga assim: o Espírito Santo é o meu amigo. Irmãos, e quando você entende que ele é um amigo e que ele só se manifesta quando você é desejado, irmão, e que você acredita nele, ele tem dois caminhos para se manifestar e para se mover na sua vida. O primeiro caminho é estando dentro de você, porque quando ele está dentro de você, ele vai fluir para te orientar, para te guiar, para te conduzir, para não te deixar tomar decisões erradas, não te deixar tomar decisões precipitadas. Ele vai se mover dentro de você.
Mas quando ele percebe que você já está cheio dele, ele passa a se mover sobre você. E quando ele se move sobre você, ele vai te usar para tocar outras pessoas, para alcançar outras vidas, para fazer, irmãos, na vida de segundos, terceiros e quartos, aquilo que as pessoas não acreditavam que elas poderiam receber. Está comigo? Está conseguindo entender? Sabe, irmãos, às vezes você está num lugar, não sei se já aconteceu isso com alguém, ou só comigo. Você está num lugar e de repente você olhar para alguém, o Espírito Santo te incomodar, para escrever no telefone assim: Jesus te ama. Irmãos, é porque aí ele já fez o que ele tinha que fazer dentro. Agora ele está vindo sobre para fazer, irmãos, além de você. Quando ele está dentro, ele faz por você. Mas quando ele está sobre, ele quer fazer através de você para outras pessoas. Você consegue entender isso? Mas para isso acontecer, irmãos, o meu coração, a minha vida, ela precisa estar totalmente na dependência dele. Eu preciso, irmãos, amar o Senhor, não apenas com palavras, não apenas, irmãos, para me aparecer para alguém, mas eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração. Irmãos, como eu quero e como eu trabalho, eu insisto para que você conheça a Deus como você precisa conhecer, que você tenha relacionamento com Deus como você precisa ter. Sabe por quê, irmão? Quando você conhecer a Deus como você deve conhecer, quando você tiver intimidade com o Espírito Santo, como você deve ter, nunca mais, irmão, nunca mais você vai precisar que alguém coloque a mão na sua cabeça para te abençoar. Sabe por quê? Porque foi ele quem mandou escrever que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Irmão, quando eu sei que eu sou abençoado, eu não preciso mais que alguém me abençoe. Tem gente aqui, irmão, que só conhece Deus por ditado. Deus lhe pague, Deus lhe guie, Deus lhe abençoe. Irmão, quando as pessoas vão embora, que são próximas a mim, está indo embora, tchau pastor, eu falo, que Deus te carregue. Tem gente que se assusta. Irmão, se Deus me carregar, quem vai me carregar? O diabo? Porque quando nós falamos Deus te carregue, nós lembramos logo no quê? Vai morrer. Vai morrer. Mas não, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que como crianças recém-nascidas, Ele nos carrega, Ele nos guia, Ele nos orienta. Irmão, que nem ali eu vou apresentar um bebê hoje. Irmão, bebê não anda sozinho, bebê não se alimenta sozinho, bebê precisa do quê? Ontem, irmão, a Carol não gosta que eu fico vendo, mas eu gosto de ver, porque se eu pegar, irmão, alguém que é membro dessa igreja, postando umas bobagens, irmão, eu chamo no particular e dou umas broncas. Mas ontem eu vi uma coisa, irmãos, que eu estou com isso no coração e eu preciso falar. Ontem o Binho postou algo nos stories, status, estar alguma coisa. Estava lá. A filha dele brincando, cantando, e ele agradecendo a Deus pela dádiva de ser pai. E aí eu olhei aquilo, irmão, aquilo me alegrou de uma tal maneira, e no meu coração, a voz do Espírito Santo falou para mim assim, e Deus está mandando te dizer, muito obrigado, porque você recebeu, aceitou, e hoje Ele te chama de meu filho. Ah, irmão, aleluia. Então, irmão, nós precisamos estar com o coração totalmente voltado para Deus. Olha lá o que diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu vou ler na RA, na versão Almeida, na versão Almeida atualizada e corrigida. Que a mais próxima deve ser a RA, né? Aleluia. Quem crê que fé funciona? A Bíblia diz, assim como pensei, sucederá. Irmão, não precisa falar, ele já fala.
Aleluia. Irmão, diz assim o texto: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente... Irmão, Deus só se mostra forte, Deus só se mostra presente, Deus só se mostra favorável para aqueles cujo coração é 50%, é 80%, é 99,9% dele. Não, irmão, diga: o meu coração precisa ser 100% dele. Agora, ou você vai continuar me amando, ou você vai me odiar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus se faz forte na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. E na vida daqueles cujo coração é totalmente dele, irmãos, ele não mede esforço, ele não vê distância, ele não vê o frio, ele não vê o calor, ele não vê a estação, ele não vê o que tem ou o que deixa de ter, mas ele se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, independente da circunstância, independente da situação, independente se ele está forte, se ele não está, se o vento está batendo, se a onda está grande. Eu vou para a igreja, mas está frio hoje. Mas quando precisa, você quer que Deus se faça forte. Irmãos, eu posso falar uma coisa: o Espírito Santo, ele não aceita ser trocado. O Espírito Santo, ele não aceita que alguém se coloque ou coloque alguma coisa entre ele e você. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai dizer assim: não é possível amar a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Irmãos, as riquezas. Você quer ver uma coisa? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe aqui? Quem aqui é pai e ama muito o seu filho? Você é mãe e ama muito seus filhos. Mas ama mesmo, de verdade. Pastor, eu amo. Quem ama e dá a vida pelos filhos? Eu já vi esse filme, hein? Eu vi esse filme pessoalmente. Fui fazer, infelizmente, o velório de uma pessoa, e era um filho, e a mãe estava desesperada no caixão: me leva junto, irmão. E na hora de enterrar, irmão, ela chegou perto da cova onde o filho ia ser enterrado, e era cova de terra, e a cova desbarrancou, ela caiu para dentro. Qual foi a primeira coisa que ela gritou? Oxe, mas eu falei: mas queria ir até agora, mudou de ideia. Irmão, eu entendo quando a senhora fala assim: eu daria a minha vida. Eu sei que você daria, você tiraria um coração para dar para um filho. Eu sei disso. Mas, irmãos, a Bíblia vai dizer assim: se você ama o teu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Irmão, ele levantou demais o nível, ele subiu demais a régua. Sabe por quê? Irmão, Deus não divide, como foi cantado aqui. Nada pode tocar na glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra. Diga isso: os olhos de Deus estão passeando por toda a terra. E nesse exato momento, irmão, os olhos de Deus estão fixos nesse lugar, para Ele encontrar aqui corações que são totalmente deles. E se Ele encontrar corações totalmente dele, Ele se fará forte na vida dessas pessoas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Excelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é.
Irmãos, se quando Moisés subia e ele passava lá 40 dias no monte com Deus, e ele descia com o rosto brilhando, manifestando visivelmente a glória de Deus, se isso naquela época foi grande, muito maior é a glória que hoje se estabelece sobre a igreja de Cristo. Irmãos, antes Moisés brilhava por fora. Não, você não pegou, irmão. Antes Moisés brilhava por fora. Diga: hoje eu brilho por dentro. Hoje você brilha por dentro. Antes Deus se manifestava somente sobre. Hoje Deus se move por dentro de você. É por isso, irmão, que quando a gente vai fazer alguma coisa que é errada, algo arranha dentro de nós. Algo é comunicado dentro de nós. Algo é manifesto dentro de nós. Para não fazer, para não ir, para não andar, para não se associar. Diga assim: mas eu, muitas das vezes, desobedeço. E quando você desobedece, você paga o preço. Nós estamos, irmãos, na dispensação, aonde o Espírito se move na vida de todos aqueles que creem em Deus. Irmãos, é por isso que há uma grande confusão teológica quando se fala a respeito dos moveres do Espírito Santo. Alguns querem acreditar, irmão, que fé é só para salvação. Mas, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, como nosso amigo, como conselheiro, irmão, a salvação é só a porta de entrada. Porque depois da salvação, irmão, Deus vai acrescentando muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Tem gente, irmão, quem já pensou assim: quando eu chegar no céu a minha vida vai ser boa? Quem já pensou assim, irmão? Não tem vergonha não. Lá no céu as ruas são de ouro, as paredes são de diamante. Quando eu estiver no céu, irmão, a Bíblia vai dizer assim: Jesus foi indagado: Senhor, e aonde estará o teu reino? E uns perguntaram: aonde vai estar o teu reino? Estará aqui ou estará acolá? E aí ele vira-se para os discípulos e diz: o meu reino não está aqui e nem lá está. O reino do céu está dentro. Irmão, posso falar uma coisa? Quando você entende que o reino de Deus está dentro de você, você vai ser que nem o príncipe Charles. Só vai precisar trabalhar depois de velho. Sabe por quê? Porque, irmão, como eu queria que você entendesse isso. Como eu queria que você entendesse isso. Vou dar o exemplo da rainha lá, da Elizabeth, e do filho dela, o príncipe Charles. É o que assumiu, não foi? Foi o que assumiu? Irmãos, enquanto ela esteve viva, quem era a rainha? Aí ele fazia o quê? Ele fazia o quê, gente? Ele trabalhava? Ele ficava olhando na conta dele se tinha dinheiro para pagar o aluguel, a conta de água, de luz. Diga assim: ele tinha uma mãe que era rainha, e a rainha bancava tudo. Você não entendeu? Se o reino de Deus não está ali, nem lá, está dentro de nós. Nós temos um Deus que é rei. E se o rei está dentro de nós, então eu vou fazer que nem ele, pastor. Não vou trabalhar, irmão. A Bíblia também diz: quem não trabalha também não coma. Mas eu posso falar uma coisa para você: quem entende de quem é filho, e quem entende que Deus é o seu pai, irmãos, trabalha o suficiente. Cadê a Estela? Ontem a Estela veio ajudar a limpar a igreja. E aí, há um tempo atrás, o pastor Eduardo, ele liberou uma profecia aqui: você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Na hora ela olhou e falou assim: aonde está esse emprego aí? Eu queria saber onde está. Aonde está esse emprego, Estela? Aonde? Hoje é aonde ela trabalha pouco e ganha muito.
E ela está pensando aí, e o patrão ainda falou, eu vou te aumentar um pouco mais. 3 dias ou 4? Trabalha 4 dias. De terça a sexta. Me explica isso, querido. Pastor, eu estou trabalhando de segunda a segunda, virando noite. Ah, irmão, entenda uma coisa. Quando você entende de quem você é filho, você sabe que você tem um pai para patrocinar você no que você precisa. Ele pode não te dar o dinheiro, mas ele pode te associar a pessoas que vão facilitar para o dinheiro chegar. Eu estou falando de um amigo do Espírito Santo. Irmão, quem aqui tem amigo? Quem aqui tem amigo? Amigo, não estou falando colega. Tem gente que tem colega e tem gente que tem amigo. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que... É, Stephanie, não é mais ou menos? É, então. Aí, tá vendo por quê? Irmão, quando você tem um amigo, você não tem problema em ajudar ele, em favorecer ele, em estar com ele. Sim ou não? Quando você tem um amigo, toda amizade é só de alegria, de festa? É. Sabe por quê? Porque tem hora que o amigo vai ser chato, vai ser inconveniente, vai ser entrão, vai ser intrometido, vai ser folgado. Mas quando ele pensa em ir embora, você faz o quê? Você fala, vai mais dentro. Se ele for, eu estou lascado, porque eu gosto dele. Irmão, o Espírito Santo é um amigo que ele vai te confrontar, ele vai te corrigir, ele vai puxar a tua orelha, ele vai te puxar. Irmão, eu sei que vai ter hora que você vai querer fazer, ele vai falar para não fazer, e aí você vai falar para ele assim, quem você pensa que você é? E aí ele vai falar, eu sou seu dono, lembra que você deu a sua vida para mim? Nós estamos na dispensação onde o Espírito Santo se move na vida daqueles que creem. João capítulo 3, versículo 6. Eu pensei que fé funcionava, não funciona. Está fazendo? Irmão, estava ensinando. Quem é que sabe fazer café? Irmão, café você não faz, querido. Eu estava ensinando ali agora, pastor, eu não sei fazer café, irmão, o café vem pronto, você só põe o pó e a água. Irmão, quer fazer café fácil e simples? Irmão, 3 colheres grandes de pó num copo de água. É o melhor café que tem, sem açúcar. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, eu brinquei por causa do texto, tá? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é? Diga, quem é nascido da carne é carnal. Pastor, eu vivo caindo, eu vivo tropeçando, o diabo vive me tentando. Não é o diabo não, querido, é você que é carnal. É você que não se converteu ainda. É você que não recebeu Jesus de forma certa. É por isso que você vive tropeçando. É por isso que você, irmão, quando o Espírito Santo te confronta, você não muda. Não é o diabo não, querido. Tem coisas que a gente vê pessoas fazendo, que o diabo fica assim, anota. Anota porque essa daí nem eu sabia. Irmão, com todo respeito, se tem pessoas aqui que estão no processo de libertação, Deus vai libertar você. Mas irmão, o diabo nunca pegou a 51 no bar. Tá lá, o boteco. O diabo veio aqui, pegou a 51, levou para você. Eu vou fazer com o Vinícius, que o Vinícius já é meu amigo. Fica aqui para ficar. Toma um golinho, toma um golinho. Pode tomar, pôr pra boca. É água limpa, é a minha água. O diabo já fez isso? É você, carnal, que vai lá, pega teu dinheiro, fala pro dono do bar, uma dose. Olha pro irmão do lado e diga assim, que bom que você veio.
Para vocês que é menino, eu acredito que nenhum de vocês fazem isso, e nem os que estão lá. O diabo não acessa seu celular em página de pornografia não, viu? Está comigo? Sabe por quê? João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser, importai-vos nascer. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido. Irmão, o que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, da onde o vento vem, mas não sabe para onde o vento vai. Mas quando o Espírito fala, não importa se é para a direita ou para a esquerda, segue a voz do Espírito, é guiado pelo Espírito, é obediente ao Espírito. E não é obediente à carne. Pastor, o senhor falou da bebida, o senhor falou da pornografia. Irmão, sabe por que existe fofoca? Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Fofoqueiro não é quem conta. Fofoqueiro é quem empresta o ouvido para ouvir. Porque se não tem ouvido para ouvir, o fofoqueiro para de falar. Está comigo? Continua me amando? Olha para a pessoa do lado, vê se ela está sorrindo feliz. Pastor, por que o senhor está falando isso? Sabe por quê, querido? A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida passa a ser totalmente espiritual. Ela não é mais carnal. Para de ficar, irmão, dando desculpa para você, dizendo, eu errei porque eu sou ser humano, eu errei porque eu sou falho, eu errei. Não, irmão, quem anda guiado pelo Espírito, irmão, anda conduzido a toda a verdade. Irmão, não anda mais em trevas, mas passa das trevas para a maravilhosa luz. Quem é, irmão, diga assim, eu guiado pelo Espírito, não ando em trevas. Sabe por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Tem coisas na nossa vida que elas refletem e a gente não percebe. Se você olhar hoje para o teu guarda-roupa, você vai ver como é que a tua vida está. Por que você riu? Porque ela falou, né? Irmãos, não é porque eu estou falando, não. Mas a Carol sabe, em véspera de culto, principalmente que nem ontem, eu vou lá, eu tenho meu lado de... Assim, eu tenho 2 guarda-roupa no meu quarto. Eu tenho metade e 2 gavetas e o restante tem dono. Tem dono. Irmão, mas está lá, as minhas camisas ficam todas num lugar, minhas camisetas no outro, as minhas meias no outro. Aí quando eu vou para a igreja, eu não sei que camisa eu vou pôr, eu passo, eu não deixo ela passar, porque eu gosto de passar minhas camisas. Eu passo e aí eu fico olhando com qual eu vou amanhã. Sabe por quê? Quem aqui já acordou sem passar roupa e teve que correr e falar, eu vou passar essa daqui mesmo? Diga, irmão, eu tenho que dizer isso. O Espírito Santo é organizado. E se Ele é organizado e habita dentro de mim, Ele me ajuda a se organizar. Agora, você quer ver outra coisa que vai machucar? Posso tirar isso aqui? Vocês aceitam? Está muito calor aqui já. Não, aqui ó. Cadê? Tá aqui ó. Cadê? Pegou? Irmão, eu mostrei para ele, antigamente era GGG, XXG. Agora Slim. Ó, ai. Até nisso, irmão. Posso falar uma coisa para você? Diga comigo assim, o Espírito Santo é organizado. Diga, com o Espírito Santo não há desordem. Como está a sua vida financeira? Irmãos, o Espírito Santo te conduz a ser organizado.
a ser organizada, a organizar as suas finanças, a organizar as suas contas. Ei, o Espírito Santo nunca vai te conduzir, irmão, comprar o que você não precisa. Ei, irmão, tem um monte de gente endividada, sabe por quê? Está comprando o que não precisa para se aparecer para quem não conhece e gastando dinheiro que não tem. Ó, é iPhone 17 Pro Max. É Oppo 3G. Para quê, irmão? Mas pastor, então por que eu faço isso? João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne, irmão, ele vai estar sempre pendendo para as coisas carnais, para as coisas, irmãos, naturais, para as coisas emocionais, e ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Olha só o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob... Irmão, se eu sou guiado pelo Espírito, se eu tenho o Espírito Santo como meu amigo, irmão, isso não é mentira. Às vezes, todo dia eu vou levar a Rebeca na faculdade, lá no Ipiranga. Irmão, o Espírito Santo já me conduziu, falou, ó, não precisa pegar a expressa, não precisa pegar a central, vai sempre pela local, vai ser sempre o melhor caminho. Não tem problema, é o trânsito natural. É o trânsito, mas não, irmão, vai tomar café de manhã. Senhor, toma um café ou um chá, não quero passar mal, o Espírito Santo vai te conduzir. Irmão, o Espírito Santo não está na sua vida só para te guiar para não ter problema. Ele está na tua vida para que você viva uma vida plena, uma vida confortável, uma vida feliz. Ei, irmãos, quando você tem um amigo, e esse amigo, Vinícius, é um amigo de verdade, se ele estiver entrando no buraco, ele faz o quê? Ele te puxa, ele fala, não é aí, não é por aí. Ei, não está falando para o seu mal. Está comigo, irmão? Se vivemos no Espírito, também andamos no Espírito, irmãos. Andar no Espírito não é andar de um jeito religioso. Tem gente que pensa que andar no Espírito é andar pisando nas nuvens. Andar no Espírito não é andar, irmão, eu sou crente. Sai diabo, capeta, tudo vê diabo, tudo vê capeta. Não, irmão. Andar no Espírito é andar do jeito que Cristo quer que você ande. Andar no Espírito, diga isso, andar no Espírito é andar em obediência à palavra, é andar em obediência a Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, pega isso. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmão, ele morreu por todos, mas nem todos querem viver segundo aquilo que ele estabeleceu para que nós vivêssemos. Todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ser salvo. É o que todo mundo quer, irmão, viver do jeito que quer e quer para o céu. Se fosse assim estava bom, irmão, mas não vai ser assim. Mas para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas, eis que se fizeram novas todas as coisas. Se outrora alguém te conhecia como o homem do bar, como a mulher da fofoca, como o menino da mentira, agora já não te conhece mais assim.
agora já não te vê mais assim, agora já não te enxerga mais assim. Ei, outrora, irmãos, se antes te conheciam assim, diga hoje, já não me conhecem mais assim. Irmão, você já conheceu alguém que era ruim, que era triste, que era zoado, e se converteu, e aí alguém olha para ele e fala assim: rapaz, eu não acredito. Eu não acredito. Minha irmã veio aqui ontem limpar a igreja, ela não veio hoje, não sei porquê, mas irmã, ontem ela falou para mim assim: você lembra do animal? Irmão, esse cara, no estado de São Paulo, como pichador, fazer pichação, ele era um dos caras mais conhecidos do estado de São Paulo. Aonde você vai no centro, tem até hoje, olha que eu era jovem, até hoje tem pichação dele. Ele pichava os mais imundos, os sei no quê. Aí ele encontrou com a minha irmã ontem, ele falou assim: eu tô vendo os vídeos do seu irmão. E aí ela falou assim: faz tempo? Ele falou: faz muito tempo. E ele falou: e eu me converti vendo os vídeos dele. Diga para ele que eu vou lá na igreja visitá-lo. Ele falou assim: agora eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para os lugares pregar o Evangelho também. Se ele está, eu também posso. Irmão, se outrora te conheciam de uma forma, em Cristo já vão te conhecer em outra. Irmão, quando Jesus se deparou com Nicodemos era um homem integrado, era um homem conhecedor da lei, era um sacerdote, mas quando ele se depara com Cristo, Cristo fala o que para ele? Nicodemos, importai-vos que você tem que nascer de novo. E ele falou: Senhor, como eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho, como voltarei eu para dentro do ventre da minha mãe? Aí o Espírito guia Jesus a falar assim: diga para ele que quem não nascer da água, quem não nascer da água e do Espírito. Irmão, esse texto mexe comigo, sabe por quê? Porque ele não termina falando assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele diz assim: quem não nascer da água e não nascer do Espírito não pode nem ver. Irmãos, mas eu posso dizer uma coisa para você: o nascer da água é só uma confissão pública daquilo que você já nasceu no coração. Sabe por quê? Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, irmão, a Bíblia não fala que Jesus batizou Estevão. A Bíblia não fala que alguém batizou Estevão, mas a Bíblia vai falar que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu. E qual é a visão que ele tem? O céu, porque dentro ele já tinha nascido de novo. Irmão, você tem nesse culto, durante ele, a condição de nascer ou não de novo. Irmão, o Espírito Santo me incomoda dizer isso. Talvez você está aqui, você não é batizado, não veio preparado para isso. Irmão, nós vamos preparar você agora, e você vai descer as águas ainda hoje. E eu creio que tem pessoas aqui, irmão, que o coração está queimando para isso. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. A minha está assim, né? Não sei se ali está. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Eu vou ser crente? Vou nada. Tem que ficar andando com a Bíblia debaixo do braço. Tem que ficar, não pode ir para show, não pode ir para bar, não pode fumar aquela mangueira podre, não pode namorar várias pessoas. Irmão, aí eu pergunto para você: quem é livre e quem é escravo? Quem é livre e quem é escravo? Eu venho para a igreja, da igreja eu vou para minha casa, tomo meu shake, meu whey, irmão. Ontem eu não almocei e não jantei. Sabe o que eu comi? Só proteína, moela. Quem gosta de moela?
Se tiver um pé de galinha na tua casa, me chama, querido. Estou junto com você. Colágeno. Então, irmão, fui para minha casa, comi, fui fazer minha palavra e fui dormir. Aí você chega domingo de manhã, vai passando pela rua, tá lá os tudo torto, uns caídos no meio da rua, e vem falar que eu não sou livre? Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória da sua própria, como pelo Senhor o Espírito. Diga assim: quanto mais perto dele eu estou, mais parecido com ele eu fico. Quanto mais eu ando com o Senhor, mais parecido com ele eu me torno. E quem olha para mim já não enxerga mais a mim, porque quem olha para mim já consegue enxergar ele, e quem enxerga ele através de mim, irmãos, é transformado como eu fui. Sabe por quê? É o que eu falei no culto de domingo passado. Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Diga isso: quem carrega o céu não deixa marcas do inferno por onde passa. Eu vou abrir um aspas aqui. Eu fui pastor de um ministério grande há muitos anos, e dentro desse ministério, uma vez, por causa de um sistema que tinha lá, eu discuti com um pastor. Discutimos. Ah, filho de Jezabel, você é cavalo de Barrabás. Coisa de crente. Eu passei, irmãos, mais ou menos 15 anos com um pedido de perdão dentro do coração. Esses dias Carol fez um encontro de algumas meninas que foram minhas obreiras, que eu pastoreei na igreja que elas passaram. Hoje Karina está ali, era uma menina de 6 anos, 7 anos, hoje está com 20 e pouco, casada com um rapaz lindo que está ali com ela. Carol tem uma filha, Giovana está grande, né? A Thalita está ali, foi minha filha também, irmão. Aquela ali depois a gente precisa conversar ainda para, né? Não é porque você casou não, viu? Entendeu? Então, irmãos, e aí na hora de ir embora, elas ficaram, eu precisava vir para cá para o culto de jovem, e aí quem chega na porta? Irmão, eu parei ele, peguei ele pelo braço e falei assim: cara, deixa eu te falar uma coisa, me perdoa. Sabe por quê, irmão? Porque quem carrega o céu não pode deixar rastros do inferno para trás. Ele olhou para mim e falou: pastor Juliano, o senhor foi meu pastor. Que é isso, rapaz? Eu nunca guardei nada. Eu falei: mas eu guardei durante 15 anos esse pedido de perdão. Sabe, irmãos, às vezes você tem algo no seu coração que o Espírito Santo já te revelou, que você precisa voltar lá e consertar, mas o teu orgulho não deixa você ir. Essa liberdade, irmãos, não é fazer o que você quer, e sim se submeter à vontade de Deus. É fazer o que é certo. Diga isso: liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que é certo. Como você está acostumado, agora que eu acabei a introdução, vamos entrar na palavra. É que eu acho que eles não estão conseguindo ver dali, irmão, mas agora que eu vou... Deixa eu me achar aqui agora para ver onde eu vou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Eu vou dar uma adiantada aqui, tá, gente? Por causa do horário. A verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde o entendimento para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que... Agora pega isso, crente. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, deixa eu me achar aqui, porque o qual os homens sabem as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão quem? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora vamos parar aqui só um minuto. Quem conhece o Espírito o que Deus tem, o coração de Deus? Quem conhece o coração de Deus? Diga, o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Então, o mesmo Espírito que conhece o coração de Deus, você já entendeu onde eu vou chegar, né? Meu Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos. Irmão. Só para você entender, Salmo 139, versículo 1. Deus onisciente e onipotente, irmão. Você precisa entender isso. O Senhor, olha o Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim impõe tuas mãos. Irmão, sabe o que Davi estava falando aqui? Você quer que eu traduza isso para você? Em algum lugar da eternidade, o Espírito Santo estava observando o plano de Deus para a tua vida. Irmão, entenda isso. Em algum lugar da eternidade, o Espírito Santo estava observando os planos de Deus para a tua vida. Jeremias vai dizer assim: antes de você nascer, eu o constituí profeta das nações. Em algum lugar da eternidade, o Espírito Santo estava dizendo assim: um dia a Vitória vai vir ao mundo, o Binho vai vir ao mundo, a Stephanie vai vir ao mundo. E antes que ele imagine que eles pisarão no mundo, eu estou revelando e constituindo eles a serem aquilo pelo qual o meu Pai está o constituindo para ser. Irmão, o que é o Espírito Santo na minha vida? Quem tem filho bebê? Paloma tem filho, já está grandinho, não está? Está com quantos meses? Já pode doar, não pode? Pensei que podia. Com 10 meses eu pensei que já podia. Quando ele tiver maiorzinho, Paloma, você vai pegar ele e você vai começar a ensinar ele a orar. E vai começar... Irmão, você já viu um pai ensinando uma criança? Você já ensinou, Carol, a Manu a orar? E quando... Irmão, toda casa é parecida, é igual. Quando um pai e uma mãe vai ensinar um filho a orar, vai pegar o filho e vai falar: fala comigo assim, filho: Papai do céu, eu te agradeço. É assim ou não é? Pela comitinha. Até a voz muda, né? Pela comitinha, pelo papai, pela mamãe. Ele é criança, ele não é... Ele é só criança.
Irmãos, em algum lugar da eternidade, o Espírito Santo, ele já tinha um ofício, ele já tinha uma função, que era nos ensinar a orar ao Pai como convém, a orar ao Pai como deveríamos orar. Mas ele percebeu que na nossa capacidade humana, nós não conseguiríamos fazer isso. Então, irmãos, olha o que ele faz. Como um pai ensina o seu filho a orar, assim o Espírito Santo, com cada um de nós, nos faz aprender a forma certa, a orar como convém. E como é, irmão, orar como convém? Posso falar uma coisa para vocês? Nada vai acontecer na terra se não tiver oração primeiro. E como é que é orar como convém? Pastor, é orar segundo a palavra. Irmãos, eu quero trazer uma revelação do Espírito para você. Mateus 9:37. E olha só que interessante isso. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua... Agora diga uma coisa comigo, a seara é de quem? A seara é de quem? A seara não é de Deus? Deus não poderia ele enviar trabalhadores? Irmão, mas por que Jesus ensinou? Rogue ao Pai, ore ao Pai, peça ao Pai, porque sem oração o Pai não dá nada, irmão. Jesus poderia falar, venham trabalhadores, mas ele ensinou, ei irmãos, nada vem do céu, se você não orar para estabelecer que o céu se abra sobre a terra. E o que é orar, pastor? Oração é a licença na terra para a invasão no céu. Ei, irmão, ai meu Deus, quando eu oro na terra, irmãos, é como se Deus estivesse falando, abre a porta que o Juliano vai entrar. Não, você não entendeu isso, irmão. Quando você está orando na terra, ei, irmão, o Deus no céu olha para os anjos e fala assim, abra as portas, porque eles estão entrando em um lugar que eles não imaginariam que podiam entrar. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhante a nós nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos. Aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos... Pastor, quantas vezes você na sua vida leu esse texto que o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis? O que você imaginou que seriam esses gemidos? Ai, ah. Irmão, às vezes você está no culto e de repente dá uma vontade de gritar, aí você curou um câncer. Meu Deus! Restaurou um casamento. Mas guiado por quem? Guiado por quem? Guiado por quem? Irmão, não é... Não, irmão. Às vezes você vai receber um comando durante o culto de gritar, de falar alguma coisa, irmão. E aquele comando é o gemido inexprimível que Deus está ordenando você dar para liberar o céu, para liberar as bênçãos. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a orar ou falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que... Pastor, qual é a forma certa de orar? Está aqui. Qual é a forma certa de orar? Aqui, talvez você está lá orando na sua língua materna, na sua língua natural. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela casa, pela família.
E aí Deus está falando, não é hora de orar pela casa, pela família. De repente você está passando por um problema financeiro e está lá orando, e aí Deus te dá, irmão, ali o discernimento para você. Irmão, apesar que esse discernimento Deus dá para orar toda hora, amém? Aí você começa lá, rebros que te cantarabas, te queriandarabassou, rabas te cantarabassi, rebros que te cantarabas. Aí você fala assim, estou orando pela minha família, e Deus está falando, você está orando pela sua saúde. Porque o Espírito sabe o que convém e o que você precisa. Você consegue entender isso, irmão? Pastor, mas se é a oração em línguas que me faz orar corretamente e eu não oro em língua, fica em paz, irmão. Você não vai sair desse culto sem parar, sem orar. Fica tranquilo. Porque orar em línguas, irmãos, é algo que já está disponível para todo crente. Já está disponível. Pastor, mas não tem um ritual. Glória, 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 glória. Não, irmão. Está dentro de você. Já foi estabelecido quando você recebeu Jesus, o dom de línguas, já foi estabelecido dentro de você. Já está disponível, irmão, já está disponível. Quando ficou disponível? Quando o Espírito veio. Quando o Espírito veio, o dom de línguas ficou disponível. Irmão, o dom de línguas não é para o mais santo, o menos santo, não. Irmão, o dom de línguas está disponível para quem deseja. E a maior e melhor ferramenta que o crente tem para se comunicar com o Pai. Nós vamos ler isso agora. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 vai dizer assim, ó. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica... Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito e também cantarei com a... Irmão, eu estou rabaste, cantarabassore, cantarabas. Pai, abençoa a igreja. Traz existência ao que não existe. Rabababaste, canta. Pai, em nome de Jesus, eu lembrei do Vinícius, eu lembrei do Mateus, eu lembrei do Matias, eu lembrei do Cauã. Pai, em nome de Jesus. Rababa. Irmãos, eu vou intercalando. Orar em outras línguas, irmão, vai trazer para você edificação. Orar em outras línguas vai trazer para você edificação. E o que é edificação? O que é edificação? Fala aí, gente, me ajuda. Me ajuda aí a pregar. Edificação nada mais é do que orar sobre um fundamento. Irmão, para o seu Antônio, cadê seu Antônio? Pedreiro. Tem alguém mais que é pedreiro aqui? Quem é pedreiro sabe, dá para construir sem primeiro fundamentar o chão? Então, irmão, entenda isso. Orar em outra língua é orar em um fundamento. E sobre o fundamento que é Cristo, você vai orando, rebros que te cantarabas, rebiandaramas te cantarabase. Você vai construindo paredes no Espírito, e essas paredes vão estar lá, as suas famílias sendo alicerçadas, o teu casamento sendo restaurado, a sua saúde ficando do jeito que Deus criou você para ter uma saúde, as suas finanças vão se alinhando. Edificação é construir sobre um fundamento, irmãos. E posso falar uma coisa? Não dá para a gente colocar outro fundamento. O fundamento sempre foi e sempre será Cristo. Irmãos, se um dia alguém falar, não, vamos construir sobre... Irmão, o fundamento sempre vai ser Cristo. O fundamento é Cristo. A palavra é o pavimento que a gente caminha sobre ela. Mas o fundamento é Cristo. Sempre Cristo. Para todos sempre Cristo. Hoje, amanhã e para sempre Cristo. Durante toda a eternidade Cristo. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter dito assim: o meu nome eu vou estabelecer acima de todo nome no céu e na terra. Mas quando Ele foi fazer isso, Ele falou assim: o nome de Cristo será estabelecido sobre o céu e a terra, e toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, e todo joelho vai se dobrar diante dEle. Aleluia. Ai, irmão, eu não sei você, mas eu me empolgo nisso. Tem nem vontade de ir embora, nem de comer, nem de nada, irmão. Só tomar café. Samuel foi tomar café na padaria, eu só tomei 3. Esse dia eu fui na padaria, tomei acho que uns 15 cafés, conversando. Esse povo não deixa eu ir embora, fica lá falando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se... Pastor, outra língua, francês, inglês, guarani? Não, irmão. É na língua do Senhor. Amém? É falar na língua dos anjos, amém? Amém nada. A Bíblia não fala que orar em línguas é orar na língua dos anjos. Irmão, a Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nem os anjos entendem, somente Deus entende. Amém? Irmão, orar em outras línguas é a maior ferramenta que Deus deixou para o homem se conectar diretamente com Ele. Porque, irmão, a Bíblia acabou de dizer, quem ora em línguas, de fato ora a Deus. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo em Judas. Judas 1, 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Edificação, irmão, no ministério do Espírito Santo é oração em outras línguas. Oração em outras línguas, você ora o que você quer, você não ora o que você quer, e sim o que você precisa. Quando você ora em outras línguas, irmãos, Deus está te levando não a orar sobre aquilo que você quer, porque talvez naquele momento você quer um carro, você quer uma casa, você quer ter um trabalho melhor, mas naquele momento Deus quer que você ore pela tua saúde, Deus quer que você ore pelos teus parentes. Então quando você ora em outras línguas, Deus te leva não a orar sobre o que você quer, mas sobre o que você precisa. Consegue me entender? Porque só Ele conhece, irmão, o seu coração, e Ele sabe o que você precisa. Lembra que eu falei? Irmão, em algum lugar da eternidade, o Espírito Santo estava aqui, ó. E aí o Espírito Santo fala, vai me dar um trabalho, olha lá, ó, tá no bar. Pai, por que eu estou falando de bar hoje, hein? Deus está pegando alguém, viu? Senhor, só não me dá nota, não me mostra quem é, Pai. Chicote santo. Irmão, em algum lugar da eternidade Deus te viu lá, mentindo, prestando teu ouvido para fofoca, caluniando, enganando. Em algum lugar da eternidade. E aí o Espírito Santo falou assim, mais uma hora. Ele vai estar na casa dele, orando em outras línguas, pensando que está orando por ele e está orando pelos amigos que ele deixou no bar. Você vai estar orando em outras línguas, pensando que está orando pelos seus filhos, e Deus está te levando a orar em outras línguas para edificar o teu marido na palavra. Ah, irmão, eu fico... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, só que agora eu quero ler na versão NTLH. E pode ficar de pé para a gente terminar. Quem vai se batizar, por favor, você pode se arrumar? Pode ir até ali, os obreiros vão levar você à organização. Para ficar bonito, ó, vocês podem, se quiser, pode vir para cá também, ó. Para não ficar todo, pode vir, se quiser descer, fica à vontade. Quem vai se batizar, pode ir lá. Ó, esses meninos aí, Gabriel, João, glória a Deus por isso. Pastor, eu quero ser amigo do Espírito Santo também. Eu quero ser amigo do Espírito Santo também, e eu não sou batizado ainda, e eu quero me batizar também. Eu não trouxe roupa, não trouxe nada, irmão, a gente vai dar um jeito. A gente vai se organizar, a gente vai dar um jeito. Tem alguém que não, pastor, eu não dei meu nome para se batizar, mas eu quero me batizar. Tem alguém, irmão? Tem alguém? A gente apela, irmão, o apelo para aceitar Jesus. Mas hoje eu vou fazer o apelo para quem quer se batizar, irmão, morrer para o mundo, abandonar a vida velha, a velha criatura. Tem alguém, irmão, que você está aqui e você fala, Espírito Santo tocou em mim, falou comigo, e eu quero me batizar. Levanta a sua mão assim, um obreiro vai até você e vai conduzir você a fazer o que é preciso. Tem alguém? Não é por força, não é por violência, mas talvez você está aqui, irmão, e você diz assim, eu não quero mais
viver essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser amigo do Espírito Santo. Eu vou ler esse texto, enquanto eu ler esse texto, você vai pensando. Olha só, irmão, nós já lemos lá no começo esse texto, mas eu quero terminar com ele na versão NTLH, que vai dizer assim: mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem a dimensão disso? Olha para ele e fala assim: você tem a dimensão disso? Você pensa como Cristo pensa. Irmãos, eu posso falar uma coisa para você? Às vezes, irmãos, a gente faz ou comete algumas coisas, ou dá um passo precipitado, ou recua um passo para trás. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você: tudo que a gente vai fazer, irmão, a gente tem que pensar como Cristo pensa. A gente tem que se colocar, irmão, na condição de Cristo. O que Cristo faria? O que Cristo pensaria? Como Ele decidiria, irmão? Aí a gente vai pensar: Cristo amaria todos. Sim ou não? Cristo deu a vida por todos. Mas, irmão, quando Cristo entrou em um lugar onde a palavra estava sendo comercializada, o que Cristo fez? Irmãos, eu posso dizer uma coisa, e eu quero que você entenda isso. Talvez você está aqui, você não se decidiu ainda em receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você não se decidiu ainda em aceitar Jesus como verdadeiro Senhor, como seu dono. E aí você fica pensando: não, eu vou ter uma outra oportunidade, eu vou ter uma outra chance. Irmãos, eu quero deixar isso bem claro para você. Ele já veio como cordeiro. Ele já morreu como cordeiro. E Ele não vai vir mais como cordeiro. Ele não vai voltar como cordeiro. Ele vai voltar como leão. Ele vai voltar, irmãos, para fazer justiça na terra. Ele não é, irmão, eu vou dizer uma coisa, e não é para te colocar medo, não é para te causar medo, irmão, não é. Lembrei agora de uma conversa que eu tive. Irmão, eu não vou falar, irmão, sobre Apocalipse, sobre tudo que vai vir, mas eu vou dizer uma coisa: um dia Ele vai voltar. E eu falei isso para uma pessoa essa semana. E isso não é demagogia e nem algo para você falar assim: nossa, olha o pastor. Não, irmão. Um dia todos nós estaremos diante de um grande trono branco, e diante desse trono haverá um julgamento. Sim ou não? E, irmãos, e hoje eu já tenho orado para Deus e pedido uma coisa ao Senhor: Senhor, quando o Senhor voltar, eu sei que é a mesma coisa que pedir, né, para sentar à direita ou à esquerda. Mas eu falei para Deus: Senhor, quando isso acontecer, eu sei que eu vou entrar. Irmão, eu tenho certeza, se eu tenho certeza de alguma coisa na minha vida, é que eu vou entrar. Isso eu tenho. Irmão, e quando chegar essa hora, eu vou falar: Senhor, me dá a oportunidade de deixar todas as ovelhas que eu pastoreei entrar primeiro. Para quê, pastor? Só para eu poder repetir lá no céu o que Paulo falou: no Senhor o meu trabalho não foi em vão. Mas se você não entrar, eu pedi para Deus um porrete santo, que antes de você descer, pelo menos umas boas marretadas você vai ter que tomar. Porque não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de verdade, não foi por falta de santidade. Irmão, é o que eu tenho falado aqui todas as vezes e vou continuar falando. Ei, irmão, se você não tem uma referência para quem olhar, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe o que eu estou fazendo. Ei, irmão, você não vai se decepcionar.
Pastor, é muita responsabilidade falar isso. Eu sei que é. Mas irmãos, um dia eu olhei para o apóstolo Paulo dizer: sede meus imitadores, como eu sou. Ei, lá na sua casa, eu quero que você diga isso na tua casa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, irmãos, faz um favor para mim. Só com todo respeito, toca assim na pessoa que está do teu lado. Com todo respeito, toca nela assim. Toca nela assim, ó. Se for íntima você, dá até um apertão assim, ó. Beliscão não. Beliscão, gente. Beliscão não. Mas dá um apertão assim, ó. Quando você tocou nela, o que você sentiu? O que você sentiu? Você sentiu uma pessoa? Feche seus olhos. Porque uma pessoa muito importante vai tocar em você agora. Uma pessoa muito especial vai tocar em você agora. E você vai sentir o toque dela. E você vai ouvir a voz dela dizendo para você: eu sou o Espírito Santo, eu sou o seu amigo, eu sou o seu conselheiro, eu sou o seu paracletos, eu sou o teu ajudador, sou eu quem te guio a toda verdade. Sou eu que não te deixo tropeçar, sou eu que não te deixo cair.